Paz de arroz, irmãos. Esse aqui é um texto, tá? Que eu salvei lá da página do meu amigo Beto Pinelli. E eu gostaria de fazer um comentário sobre esse texto que eu achei muito lúcido, tá? Que falando sobre a escola, né? Que diz: Você se lembra quando estava na sala de aula e não conseguia entender porra nenhuma de matemática e outras matérias exatas? Tínhamos medo de perguntar ou dizer que não tínhamos entendido porra nenhuma. E, por medo de sermos ridicularizados, nós calávamos. Gente, isso é uma verdade, entendeu? Que diante do cenário atual de sem escola, né, o ano 2020 vai ficar marcado, né, nesse século, pelo ano sem escola, né? E é interessante que eles, né, dizem, né, tá certo. Diz que não pode aglomerar, tá certo assim entre termos, é o que as pessoas falam, né? E não pode aglomerar, porque senão o vírus propaga, tá propagando a si mesmo. Mas vamos analisar friamente o sistema escola, o sistema educacional, né, promovido pelo MEC, né? Vou falar assim, na minha visão como ex-estudante desse sistema, né? Eu concluí o segundo grau, né? Que hoje em dia é ensino médio, mas as duras penas sofridas dentro de uma sala de aula, dentro de um espaço chamado hora de recreio, e as minhas lembranças não são felizes, não, tá? Tá? Do lado dos professores, né? Há poucos realmente engajados com a profissão, com a missão de ensinar, de realmente trazer para o aluno uma perspectiva que venha prover a ele meios para vencer, entendeu? Que os meios para vencer está por dentro do aluno, não está simplesmente na matéria que o professor ensina, mas está dentro, na sua capacidade de criar, na sua capacidade de ser imbatível, né, de lutar, na sua capacidade de resistir, de discernir o que é e o que não é. A escola, infelizmente, ela passou a ser esse instrumento que mata a criatividade, entendeu? Da criança, do adolescente e do jovem. A pessoa, né, como sai, né, se não for um repetente, né, um desistente, né, sai da escola com 18 anos como eu, né? E o que a escola tinha me agregado até então? Nada. O que hoje eu sei que com 56 anos de idade, o que está me valendo mesmo é o que eu aprendi na escola da vida, tá? Nas viagens, nas culturas que eu conheci de pessoas diferentes, de estados diferentes, né? Que eu nasci no Rio, mas saí do Rio, fui para Bahia. Totalmente, entendeu? O interior da Bahia, não estou falando Bahia Salvador, que já é muito, né, elitizada. Não. Eu estou falando interior da Bahia, né, onde o pessoal é muito chão, muito terra, muito planta, muito caça, muito pesca. Não tem internet, não tinha internet. O povo ficava por conta mesmo de olhar o horário pela posição do sol no céu, que eu aprendi também. Aprendi até a conhecer rastro de pessoas na terra, nos caminhos, né? Dentro do mato. Gente, era outra visão. E foi ótimo para minha consciência, para minha cognição, porque ela expandiu de uma maneira tal, entendeu? Que quando eu voltei eu estava irreconhecível na minha maneira de, não somente na minha maneira de falar, porque eu abrangi, né, o sotaque, né, eu absorvi, mas em tudo, a minha maneira de enxergar as pessoas, a minha maneira de ouvir as pessoas, a minha maneira de pensar a vida mudou. E foi a melhor escola, entendeu? O meu primeiro estágio, entendeu? Na Bahia, como ser humano independente, foi ótimo, foi uma ótima base, entendeu? E me fez rever muita coisa, tá? E da Bahia eu fui para Belo Horizonte, né? A cultura mineira também é uma cultura à parte, entendeu? É uma cultura única, realmente. O mineiro, né? O mineirês é totalmente diferente, entendeu? Na gentileza, na maneira de realmente na gentileza que gratuita, sem segundas intenções, entendeu? A gentileza que
realmente enobrece a pessoa. E que me apaixonei pela cidade e realmente coloquei, né, Minas Gerais como meu estado do coração. Hoje eu moro em Itabirito, né? Mas com aquelas lições que eu aprendi na Bahia e nos meus primeiros anos que eu morei em Belo Horizonte, que ainda tinha muito da simplicidade, mas hoje Belo Horizonte também está um pouco atoirado, né? 20 anos depois, Belo Horizonte já não é mais aquele Belo Horizonte quando eu cheguei em Belo Horizonte. Mas vamos que vamos. Aprendi a não me apoiar em coisas, nem pessoas, nem estados. Aprendi que a fonte está aí por dentro de mim. É aonde que eu tenho que me apoiar. Então, tínhamos, aqui, no segundo parágrafo, tínhamos medo de perguntar ou dizer que não tínhamos entendido por nenhuma. Na linguagem do Beto Pirnelli, tá? Por nenhuma. E por medo de sermos ridicularizados, nos calávamos. Gente, isso se tornou realmente um padrão. As pessoas não questionavam. Professor, eu não entendi. Professor, me ajuda, eu não aprendi essa lição. A gente. E mesmo o porquê. O professor, na sua função, estava ali simplesmente concluindo uma carga horária de olho somente no seu salário, não estava realmente se importando em ensinar, se importando realmente que a sua matéria fosse absorvida pelos seus alunos. Eles estavam ali cumprindo simplesmente uma carga horária para receber o seu salário, não estava ali realmente cumprindo uma missão de ver o outro crescer intelectualmente, nada. Nada disso era passado para nós realmente. Então calávamos. Eu via que por a matéria ser muito complicada, as pessoas, na hora da prova, dos testes, as notas baixas, a reprovação se aproximando e a frustração que ficava por dentro do jovem, da criança, a frustração diante da vida, diante dos primeiros desafios, a qual que ele vê que ele é totalmente inapto. E a situação de reprovação, aquele boletim de reprovado, gente, que ele tinha que levar para a família, mãe decepcionada, pai decepcionado, tio decepcionado, vovô, a ridicularização geral. Gente, isso provocou uma quantidade de jovens frustrados, traumatizados, realmente estagnados diante de qualquer desafio que a vida pudesse expor diante dele. Então aí começou o nosso fracasso, o nosso conflito, nossas limitações e gagueiras, baixa autoestima, tiques nervosos, sensação de ser burro, pois afinal todos entendiam aquela construção cartesiana satânica, menos nós. É isso, a cognição começa a atrofiar e a paralisia mental e emocional, a paralisia, nos colocando naquele estágio, naquela situação, entendeu? Cimentando o nosso estado naquela situação de fracassado. Diante de qualquer coisa que se exponha diante de nós. Isso eu estou falando na totalidade, tá? Porque eu realmente venci o sistema. Depois eu vou concluir. Escola e falta de escolhas. Foi isso que aprendi lá. Isso que nós aprendemos lá. Que não haveria oportunidades para nós, portas fechadas para sempre, sonhos frustrados, ideais fracassados. Estávamos, então, destinados ao subemprego, à situação de serviçal para sempre, entendeu? Empregadas domésticas, faxineiras, tá? Balconistas, o subalterno, subalternos, tá? Sempre aquela camada mais baixa da sociedade, né? Que nós, naquele olhar invertido, ficávamos nos sentindo, então, os rejeitados. Até por nós mesmos, que é mais agravante. Quando nós mesmos achando que nós somos isso, e concordamos com a qualificação do sistema. Quando o sistema te aponta como desqualificado, fracassado, né? Zero à esquerda, ou como dizia, né, na minha época de jovem lá no Rio de Janeiro, o Zé Ruela, né, o Zé Mané, o Zé Ninguém, né? A Maria fracassada, a Maria à toa,
Entendeu? Era esse o nome que nós balançávamos a cabeça concordando, por quê? Porque olhava o nosso histórico escolar e só tinha nota zero, 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 fraco, 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 reprovado, reprovado, reprovado. Gente, isso é um trauma psicológico muito grande. E muitos não conseguem sair de lá. Vão para a vida adulta, entram na vida adulta com esse trauma de fracassado, de fraco, de inapto, sempre com a mão estendida, dependendo que alguém segure na sua mão para ajudá-lo a andar, porque ele é inapto, ele é inadequado, ele é fracassado, ele é derrotado, ele é reprovado. Então, seja humilde. Humildade é estar com a mão estendida, esperando que alguém te sustente, porque você não tem base. O teu histórico escolar diz que você é um fracassado. O teu histórico escolar diz que você é um Zé Ruela. O teu histórico diz que você tem que ser tapete. Tá? Isso eu ouvi no sistema religioso, tá? Ensinando que você tem que ser tapete. E o que o tapete espera da vida? Espera que alguém sempre passe e limpe os pés em você. Ou que você se rebele e vá para o bandidismo, para a prostituição. Também vi isso com meus olhos. Amigos meus assim, ó, enxurrada, foram para o bandidismo. Para quê? Por que você entrou nessa? Para me ter respeito. Por que você foi por que você foi mãe adolescente? Para ter alguém que me ama. Para que alguém venha me amar. Esses são os relatos de pessoas com esse histórico escolar aí, ó, de fracassado. Por que você virou bandido? Porque agora, nem que seja com uma arma na mão, as pessoas vão ter que me respeitar. Por que, colega? Por que você entrou nessa vida, minha amiga? Ah, porque agora eu vou ter alguém que me ama de verdade. Gente, a carência, o buraco no peito é um abismo. Com esse histórico escolar, a escola, sim, é a instituição que criou essa legião de gente sem perspectiva, sem criatividade, sem garra para vencer. Poucos escaparam dessa mentalidade distorcida que o diploma de histórico escolar proporcionaram a eles. Poucos. É lamentável tudo isso, tá? Escolas matavam e tomavam o nosso melhor tempo de aprender, sim. Quando a nossa mente jovem, de infantil, cheia de determinação e vontade de crescer, de profissão. Quantos entraram na escola, eu vou ser médico? Quantos entraram na escola, eu vou ser aeromoça? Quantos entraram na escola, eu vou ser advogada? Quantos entraram na escola, eu vou ser médica? Quantos entraram na escola com brilhantes sonhos e que lá morreu tudo para se tornarem uma pessoa que está na fila de receber uma Bolsa Família, uma fila para receber uma cesta básica da prefeitura, uma fila desesperada para ter como sustentar a casa, a esposa, uma fila ou então a marginalidade. Teorias absurdas que só se profetizavam no papel, pois na teoria era impraticável. Mas suficiente para nós criar um mundo de fantasia e ilusão, um mundo de disputa e competição entre nós mesmos e nossos colegas. É verdade. Você tinha que agregar o sistema, ou ser agregado por esse sistema, ou então, vamos embora então competir. Na verdade, o que eu via é quem melhor colava é quem saía da escola qualificado. Porque na hora das provas, absurdamente difícil, porque ninguém aprendeu nada, era criar engenharia da colagem, de colar. Cola na caneta, cola na borracha, cola na coxa da perna, né, escrita, cola na bainha do uniforme da escola, da blusa do uniforme da escola, cola e cola, artimanhas para colar e poder tirar a melhor nota para poder finalmente, ufa, sair dali. Tá? O que não deixava de ser uma contravenção, mas era o que o sistema estava obrigando. A gente ter uma malandragem paralela, vamos dizer assim, né? Para poder sair da escola. Eu não colava.
Realmente eu tinha uma boa percepção das coisas, eu tinha uma boa memória, sempre tive uma boa memória. Então eu aprendia a coisa por decoreba, tá? Aprendia rápido porque eu decorava. Então, naquilo que eu decorava, as questões caíam na prova, eu era a primeira a terminar as questões. Então, eu deixava minha prova à vista, né? Das pessoas, enquanto professor, para dar oportunidade para o colega da direita e da esquerda colar o que eu tinha respondido. Então, quem estava no meu entorno era uma briga, sim. Era uma briga. No dia da prova, as pessoas que iam sentar do meu lado brigavam, disputavam para poder colar da minha prova, porque as minhas notas eram uma das melhores. Mas eu não estava aprendendo realmente, eu estava decorando o que era ensinado, né? Porque sempre tive boa memória, sempre tive leitura rápida, lia tudo muito rápido e sempre teve um pensamento analítico. Mas eu via que isso não foi imposto na escola, eu já era assim, né? Então, as coisas iam levando assim. Escola, a pior época da minha vida. E graças a mim, superei toda a bagagem catastrófica do ser em detrimento da obediência e adestramento a que fomos submetidos. Realmente, irmãos, eu tenho que falar uma coisa muito séria para vocês, amigos, amigas, irmãos, irmãs e afins. A pior época da minha vida foi a escola. Até hoje eu tenho lembranças e sonhos de pesadelo das torturas psicológicas que sofria lá e física, o abuso, né? O assédio moral, entendeu? Que sofria naquela escola, entendeu? Os professores que olhavam para nós com desprezo, que nos tratavam de uma maneira asepsista, entendeu? Eu tenho uma recordação que na época da minha escola era o hino nacional, né? A bandeira nacional, e as pessoas cantavam ali, e eu tinha aquela paixão porque eu gostava do hino, eu decorava o hino, eu cantava o hino nacional, aquele coração jovem, né? Muito amor, né? Ô, Vila do Ipiranga, com muito amor. Então eu queria ser uma das tais que hasteavam a bandeira. Então eles diziam que se a minha nota fosse uma das melhores, na próxima eu ia hastear a bandeira. Então, na minha visão infantil, eu queria hastear a bandeira. Então, minha nota realmente foi as melhores. Então, eu esperava a chamada para poder, no próximo mês, eu ser aquela pessoa que vai hastear a bandeira. Mas não. Era sempre a jovem lourinha, filha do diretor, filha de uma professora, de alguém mais proeminente. E às vezes a minha nota era maior que a dela. Mas eles nunca me chamaram e eu, criança, eu percebia porque ela era loura, era branca e era bonita. Então, por isso que eles não me chamavam para hastear a bandeira. Essa minha visão da escola me entristecia, me dava mais um buraco no peito, porque não adiantava ter uma boa nota, não adiantava eu ser uma das melhores na escola, porque eu nunca ia estar sentada, então não fazendo aquele ato simbólico de soberano, né? Simbolismo soberano, de hastear a bandeira, porque eu era desqualificada fisicamente para tal questão. E aquilo me criava, então, uma vontade de lutar, de desbravar esse estigma de pessoa desqualificada, que mesmo tirando boas notas, eles continuavam me desqualificando. Por quê? E na minha atitude de revolta, muitas das vezes, eu fui até expulsa da escola. Fui expulsa. E quando eu fui expulsa da escola, a minha mãe me olhava decepcionada, né, com meus boletins, que é minhas notas, para levar para outra escola. E ela nunca me perguntava por quê. Por que aquilo estava acontecendo comigo? Porque eu era uma criança tão problemática na escola, porque eu tinha um mau comportamento recorrente, um comportamento agressivo com os professores e com os colegas, e sendo que minhas notas eram boas. Por quê? Nunca ela foi feita essa. Hoje eu compreendo, porque ela também tinha sido vítima da mesma castração intelectual, emocional, então que criou nela um estado de resignação e paralisia. E nesse estado de resignação, paralisia, os pais, em geral, sequer olham nos olhos do seu filho para tentar compreender a situação a qual o filho está passando na sua escola, né? O assédio moral, né? O atentado à sua integridade intelectual, entendeu? O estigma de burro, o estigma de fracassado, o estigma
o pai e a mãe, por ser eles mesmos estagnados, não conseguem reagir diante de uma situação dessa, a não ser com muita frustração. Aí vem o espancamento, aí vem os castigos, aí vem o desprezo, que só faz nada mais, nada menos, mas ferir ainda mais a criança, o adolescente, colocando ele numa situação mais catastrófica do que ele já está no estágio de formação de uma personalidade. Muitos mergulharam de cabeça, estão nesse estado aí de zumbi, fazendo tudo que o governo determina, tudo que as autoridades determinam cegamente. Por quê? Porque são incapazes de confiar no seu próprio bom senso, que já foi, entendeu, castrado no tempo da escola. Então, provocando e gerando e educando filhos para seguir outros, né, improdutivos, vou dizer assim, outros inertes, outros zumbis, subservientes ao sistema. Infelizmente, essa é a realidade que eu vivi na escola e consegui suplantar tudo isso porque eu realmente resolvi me reinventar. Eu resolvi me educar. Eu resolvi me ensinar a mim mesma. Eu resolvi me pegar a mim mesmo no colo e dizer: levanta e anda. Eu mesma resolvi dizer que não, que não. Eu vou ser quem eu quero ser, e quem eu quero ser vai ser melhor cada dia. Eu tomei essa atitude comigo mesma. Depois eu percebi que não era eu, era o próprio Rúcula Kadosh dentro de mim todo o tempo, me dando força, me dando garra. O próprio Altíssimo dentro de mim me valorizava e falava comigo desde o tempo daí, e foi curando todos esses traumas do tempo da escola. Entendeu? Me dando garra, me ensinando a perdoar, rever tudo, rever os fatos, analisar, conferir tudo, colocar tudo dentro de uma caixinha dobrada, arrumadinho, organizado, sem que interfira mais no meu presente, nem muito menos no meu futuro, nas minhas escolhas. Sou capaz hoje de fazer escolhas sensatas, sou capaz hoje de sentar e sorrir realmente, entendeu? E desfrutar da minha vida, das minhas pequenas vitórias, das minhas grandes vitórias, não importa, da vitória do meu vizinho, entendeu? Desejar que meu vizinho vença, desejar que o quintal do meu vizinho floresça, frutifique, desejar coisas boas para os outros, porque nada dói dentro de mim mais hoje. Nada dói. Fui curada de tudo isso, não tenho mais enfermidade, nem no corpo e nem na alma, sequer. Porque realmente todas essas feridas, principalmente provocadas pela escola, foram curadas. Ok? Paz de arruxo. Tchau, tchau.